A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nessa quarta-feira. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 29. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte,
João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Amém, meus irmãos? Até aqui o versículo de número 37. Meus irmãos, aqui nós temos um testemunho poderoso de João Batista acerca do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero destacar aqui nesse texto que lemos o versículo 29 e também o versículo de número 36, irmãos. Observe na sua Bíblia, por favor. João 1, 29, João 1, 36. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, eu quero iniciar esse culto de hoje com uma pergunta que vem ao meu coração ao ler esse texto aqui, que acabamos de citar. Tenho certeza que você já o leu diversas vezes, assim como eu. Mas hoje me veio a seguinte pergunta: quando eu vejo Jesus passar, qual o sentimento que vem ao meu coração? Quando eu vejo Jesus passar, qual o testemunho que eu dou acerca de Jesus? Essa foi a pergunta que veio ao meu coração, meus irmãos. Quando eu olho para Jesus, quando eu vejo a caminhada de Jesus, quando eu vejo a vida de Jesus, qual é o sentimento que vem em meu coração? Ou qual é o testemunho que eu dou acerca de Jesus? Porque, meus irmãos, quando lemos os evangelhos, nós vemos ali o ministério do Senhor Jesus, o ministério público do Senhor Jesus, a sua caminhada, tudo aquilo que ele realizou, toda a obra que ele realizou. Nós percebemos ali a vontade que ele tinha de adorar ao Pai, servir ao Pai, fazer a vontade do Pai em detrimento da sua própria vontade. Vemos um Senhor, um homem que tinha uma vida de oração constante, em todo tempo orando, buscando a face do Pai, passando noites inteiras orando, se retirando, se recolhendo para estar orando e falando ali com o Pai. E também vemos milagres poderosos realizados por ele. Muitos e grandes milagres, irmãos. Então essa pergunta veio ao meu coração, porque, meus irmãos, hoje nós temos visto diversos testemunhos acerca do Senhor Jesus. Diversas palavras acerca da pessoa do Senhor Jesus. E grande parte dessas palavras que nós vemos, meus irmãos, são palavras que testemunham muito mais acerca dos milagres, muito mais acerca do que Jesus realizou, fez, do que da
pessoa que ele era e da pessoa que ele era na presença do Pai. Então, quando João Batista dá esse testemunho aqui, eu queria que a gente olhasse para as palavras de João Batista. Meus irmãos, quando lemos os evangelhos, nós vemos multidões que seguiam Jesus. Multidões. Mas nós também vemos multidões que o seguiam em busca dos seus milagres, em busca do pão, como ele mesmo disse ali em João 6, vocês me buscam porque eu multipliquei ali os pães, vocês comeram e saciaram sua fome, mas trabalhem não pela comida que perece, mas por aquela que produz vida eterna. Mas vemos multidões que iam ao Senhor, e iam ao Senhor em busca de curas e milagres passageiros, sobrenaturais, mas passageiros e temporais. Vemos ali aqueles 10 leprosos que foram curados pelo Senhor. Apenas um voltou para agradecê-lo, para dar glória a Ele, para se render a Ele. Então Jesus olhou e disse: cadê os outros? Não vieram com você? Não eram 10? Então Jesus olhou para ele e disse: vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E aquele homem ali, que era estrangeiro, que era samaritano, que era excluído, que era rejeitado pelos judeus, aquele homem ali, além da cura, também recebeu a salvação. E vemos então uma multidão que caminhou tanto, rodeando Jesus, a tal ponto que Jesus não conseguia ter um tempo a sós ali com seus discípulos. O tempo inteiro tinha uma multidão sempre à sua procura. Ainda que ele buscasse chegar ocultamente em algum lugar, ainda assim as multidões corriam em sua direção. E vemos os próprios discípulos, que também ali em João no capítulo 6, consideraram o discurso de Jesus muito duro, e muitos foram embora. Muitos o abandonaram ali porque o discurso era muito duro. Então nós temos ali os milagres sobrenaturais, e temos um discurso duro, e temos uma multidão que cansou, e temos discípulos que, por considerar o discurso muito duro, o abandonaram. Começaram a se dispersar ali, como vemos lá em João capítulo 6. E ao final dos evangelhos, nós vemos esta mesma multidão que caminhou tanto atrás do Senhor Jesus, que experimentou, que recebeu, que viu tantos milagres. Essa multidão o rejeitou e clamou: crucifica-o, crucifica-o. Então, meus irmãos, eu gostaria que você agora pensasse em tudo isso que eu estou aqui colocando para você, e olhasse para esse texto que lemos aqui de João capítulo 1, e pensasse no testemunho que João Batista deu acerca do Senhor Jesus. Qual será o testemunho que nós conseguimos imaginar que toda esta multidão dava acerca do Senhor Jesus? Qual é o testemunho que nós podemos aqui imaginar que aqueles discípulos que consideraram seu discurso muito duro davam acerca do Senhor Jesus? Começamos a pensar num testemunho desta multidão quando vemos que ao final dos evangelhos aquela mesma multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. Mas o testemunho de João Batista era: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olha para Jesus, olha para este Jesus que estava ali caminhando e diz: este é o enviado de Deus para que os nossos pecados sejam perdoados, para que nós possamos ser feitos filhos de Deus, termos uma morada celestial e uma vida eterna na sua presença. Esse é o testemunho de João Batista ao olhar para Jesus. E qual o testemunho que nós devemos dar quando nós olhamos para o nosso Senhor? Aquele que realiza muitos milagres,
aquele que realiza curas, aquele que tem um discurso duro. Qual o testemunho que damos acerca do Senhor Jesus? João Batista disse: é aquele que vem para batizar com o Espírito Santo. É aquele que vem para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, qual o testemunho que damos acerca do Senhor Jesus? Sim, Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que realiza milagres. Ele é o Deus que realiza o impossível. Ele é o Deus que faz todas as coisas, nada é difícil para Ele. Mas qual o testemunho que nós damos? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Porque o Senhor veio para salvar. O Senhor veio para libertar. O Senhor veio para nos tirar do império das trevas, para que tenhamos vida, uma vida na sua presença. O Senhor veio para os doentes, não para os sãos. Está lá no Evangelho de Marcos. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu vim para os doentes. Então Ele veio para aqueles que entendem a condição que vivem e a necessidade de um Salvador. E este Salvador, o seu nome é Jesus Cristo. Qual o nosso testemunho acerca do Senhor? O que nossos lábios têm a declarar acerca do Senhor, do nosso Senhor Jesus? Gostaria que você meditasse nesta palavra de abertura do culto hoje, pensasse o que os teus lábios têm declarado acerca do Senhor Jesus, da sua pessoa, do Deus que Ele é, do Senhor. Amém? Quero deixar essa palavra de meditação, meus irmãos, para você, também para mim, para todos nós como igreja. Amém? Oremos ao Senhor agora, meus irmãos. Vamos buscar a bênção do Senhor para esse tempo de culto que teremos. Feche teus olhos e ore junto comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por mais esse tempo em que pudemos nos reunir para estarmos te louvando e te adorando. E nesta oração pedimos a bênção do Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco durante esse tempo de culto. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos também te louvar, te adorar, Senhor, junto com os nossos irmãos no Ministério do Louvor. Queremos clamar na Tua presença, queremos interceder na Tua presença. Queremos, Senhor Jesus, receber mais de Ti em nossas vidas nesta noite. Então estenda a sua mão, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Abençoe esse tempo de culto, Senhor. Repreende toda a distração. Que tenhamos agora um coração aberto, os ouvidos atentos para escutarmos a Tua voz, meu Senhor, em nome de Jesus. Nós louvamos o Teu nome, bendizemos e Te agradecemos, Senhor, e oramos na Tua presença, Pai Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Vamos agora adorar o nosso Senhor, vamos louvar com o nosso irmão do Ministério do Louvor. Amém? Adoremos ao Senhor. Os que confiam no Senhor, tão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém.
pra viver não dá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, 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 nada temerei. Eita, aleluia. Quando eu estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronta a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Pois eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto e eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. E quando estou pronto a desistir, pensando que eu cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. E eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. E eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. E eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Aleluia, Jesus, não temer, se o Senhor está conosco, papai. É o Senhor que nos ajuda em todas as horas, Senhor. Por isso glorificamos o teu nome. Bendizemos a ti, que só tu és santo, Jesus. Glórias a teu nome, Jesus. Nos levanta, Pai, levanta o teu povo na grandeza do teu poder, Jesus. Que é preciso poder para nos
nos afastar do mal, para nos livrar do laço do pecado. É preciso poder, Jesus. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama sua unção, Pai, nas nossas vidas. Por isso não temos que temer, Jesus, porque Tu estás conosco, Pai. Cremos no Teu poder, Jesus. Levanta, Senhor. Levanta esse povo, Senhor, a voltar para o Teu templo, Jesus. A glorificar a Ti, Senhor, junto com a igreja, junto com os irmãos, Senhor. É o que eu Te peço, Jesus. E eu Te levanto, eu Te ajudo, Te fortaleço, meu filho, não temas. E eu Te levanto, eu Te ajudo, Te fortaleço, meu filho, não temas. Glorificado e exaltado seja o Senhor, Pai. Aleluia! Glórias ao Teu nome, Jesus. Eu sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Mas esteve perto e também de longe, nunca morri.
não é aumentar, mentirei. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Deus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração.
Amém, meus irmãos? Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, agora e por todo sempre, em cada momento de nossa vida. Amém? E agora, meus irmãos, eu quero, antes de passarmos para o nosso tempo de oração em família, quero dar alguns avisos aos irmãos. Meus irmãos, amanhã nós temos a live com o nosso irmão Pastor Leonardo, História da Igreja, a partir das 19h30. Meus irmãos, na sexta-feira nós temos no nosso templo a nossa reunião de oração, 18 horas, e temos também na sala do Google Meet online, 19h30, a nossa escola bíblica. Então, meus irmãos, todos vocês estão aí convidados a estarem participando também da escola bíblica. Tem sido um tempo abençoado e nós esperamos você. No sábado nós temos, meus irmãos, da parte da tarde, a escola bíblica com as crianças, a partir das 14 horas. E também às 19 horas, o nosso encontro com os jovens, também online. No domingo, irmãos, temos o culto presencial às 9 horas da manhã e temos o culto presencial às 18 horas, lá no nosso templo, meus irmãos. Das 9 da manhã às 10h30 e das 18 horas às 19h30, lá no nosso templo. E esperamos você, meu irmão. Tem sido momentos abençoadores, momentos muito abençoados. Temos recebido alguns irmãos e tem sido muito tranquilo, tem sido muito bom mesmo, irmão. Então, vença o seu medo, o seu receio. Eu sei que são tempos muito difíceis, ficamos assim preocupados e realmente ficamos. Temos que ser pessoas vigilantes, sim, sempre, irmãos, sempre vigilantes, sempre apercebidos. E nós, na igreja, nós temos buscado realizar todos os protocolos necessários para que a gente tenha uma segurança de estar ali reunido, e tem sido assim, meu irmão, minha irmã. Então convido você a estar conosco, venha adorar o Senhor, venha estar reunido como igreja na presença do Senhor, meu irmão. Esperamos vocês no domingo pela manhã e no domingo à noite. Venha estar conosco, amém? E, meus irmãos, na próxima semana, dia 23, quarta-feira, então nós já estaremos também retomando o nosso culto de quarta-feira presencial. Então, na próxima semana, 19h30, no horário habitual, como sempre fizemos lá no nosso templo, o nosso culto presencial será retomado também na quarta-feira. Estaremos orando e adorando ao Senhor lá no nosso templo. Ok, meus irmãos? E iremos transmitir também pelo canal da igreja. Temos buscado transmitir as nossas reuniões também no canal, para que aqueles irmãos que realmente não podem estar presentes na igreja possam estar acompanhando também da sua casa. Ok, meus irmãos? Eu quero que os irmãos percebam isso, que a transmissão do culto que temos feito para o canal, ela é uma transmissão voltada para aqueles irmãos, os nossos irmãos, que não podem estar presentes na igreja. Mas você que pode, meu irmão, eu digo para você, eu encorajo você, escolha estar lá presente, e meus irmãos, escolha estar ali, na reunião pública, presencial, e você vai perceber quanta falta você estava sentindo desse tempo tão precioso de estar ali reunido. Amém? Então espero vocês, meus irmãos, no próximo domingo e também na próxima quarta-feira, retomando mais atividades presenciais, em nome de Jesus, e crendo que o Senhor estará com sua mão estendida para nos guardar e nos sustentar nesta volta à nossa normalidade, uma nova normalidade, mas que nós precisamos enfrentar e precisamos também estar nos ajustando a ela. Então convido você a estar presente, amém? E agora vamos para o nosso momento de oração em família. Ore pela igreja, meus irmãos. Vamos orar pela igreja do Senhor. É tempo de interceder e interceder pela igreja do Senhor. Amém? Lembrando também
vamos escolher outras 2 famílias da igreja para estarmos também orando. Amém? Oremos ao Senhor.
Amém, meus irmãos? Louvado e exaltado seja o Senhor. Vamos permanecer então, irmãos, firme em oração, sempre buscando a presença do Senhor. Amém? E agora eu quero convidar os irmãos para estarmos ouvindo a palavra do Senhor. E hoje o nosso irmão, pastor Edivandro, é um mensageiro do Senhor e ele tem uma palavra rema para o nosso coração. Amém? Que o Senhor Jesus fale ao nosso coração. Olá, amado, graça e paz. Que o Eterno continue abençoando a cada um dos seus filhos. Que Deus continue guardando a sua igreja como tem guardado e tem cumprido a sua promessa, como Ele prometeu há mais de 2000 anos atrás, que disse que estaria conosco até a consumação do século. Amém? Queridos, estamos aqui mais uma vez para partilhar uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Amém? E a palavra que eu quero partilhar com os santos está registrada no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 15. E o Evangelho de Lucas, capítulo 15, é conhecido como Evangelho das três parábolas, né? A palavra da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele é conhecido como o capítulo das três parábolas. Uma das palavras mais conhecidas, né, dita pelo Senhor Jesus, está registrada nesse capítulo 15. Amém? Então, vamos fazer uma meditação, né, nessa palavra, e eu quero convidar a cada um a tomar uso das Escrituras e acompanhar comigo a leitura em nome do Senhor Jesus. Amém? Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o versículo de número 1 em diante. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhe digo que da mesma forma haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisa arrepender-se. Amém? Quero convidar todos a uma palavra de oração. Amado Deus, nós queremos te agradecer por estar na Tua presença e queremos ser gratos pela Tua bendita graça para com nossas vidas e te agradecer também, Senhor, por ter nos proporcionado esse momento de ter lido a Tua palavra, Senhor. E queremos te pedir, Senhor, que use de misericórdia para com nossas vidas, nos dando uma palavra. Mas nós precisamos de uma palavra rema, isto é, uma palavra revelada do Teu coração para os nossos corações. Fala, Senhor, e não te cales. Fala ao coração dos Teus filhos. Pela Tua graça é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu havia comentado, né, o capítulo 15 de Lucas, ele é o capítulo das ovelhas perdidas, ou o capítulo das coisas perdidas, porque nesse capítulo é registrado 3 coisas perdidas, que é a ovelha perdida, que foi a parábola que nós lemos, depois posterior tem a dracma perdida, e logo depois vem a terceira e última, que é do filho pródigo, né? Que é o filho que se perde e depois regressa para a casa do pai. Mas o que fez Jesus contar essas 3 parábolas que ficou muito conhecida, que é muito conhecida entre nós, foi algo que aconteceu no momento que Jesus estava reunido com um grupo de pecadores, de cobradores de impostos, né?
E esses cobradores de impostos, que eram conhecidos como publicanos, eles eram odiados. O povo de Israel, eles não gostavam muito desses cobradores de impostos, que eram conhecidos como publicanos, porque eles trabalhavam para Roma, eram judeus, ou até mesmo romanos ou gentios, né? Não tinham só uma classe de cobradores de impostos, mas também tinha muitos judeus, porque o império achava por bem colocar cobradores de impostos que seja daquela própria nação. Quando dominava, o Império Romano fazia isso, que facilitava, né, a cobrança dos impostos, sabia a cultura daquela região, e nisso fazia por todas as áreas que eram dominadas pelo Império. Já no caso de Israel, tinha muitos judeus que eles eram publicanos, e por se tornar publicano, por se tornar cobrador de imposto, o povo de Israel não gostava muito e odiava muito essas pessoas, a ponto de chamar eles de pecadores, né? E porque tipo como se estivesse traindo a própria pátria. Mas eles trabalhavam para o império, pior do que isso era ficar desempregado, mas tudo bem. E num momento que Jesus estava reunido lá com esse pessoal, pecadores, ele se reunia, comia com frequência com esse povo, dava aquela atenção e estava sempre disposto ali em ensinar as Escrituras. E Jesus, ele não tinha uma censura, uma regra de quem ele queria andar. Ele andava com as pessoas que precisavam da sua palavra, precisava de salvação. Ele chegou a dizer que quem precisa de remédios são os doentes e não os sãos. Ele se referindo às pessoas pecadoras, às pessoas que estavam precisando dele. Então Jesus quebrou algumas regras naquela sociedade religiosa da época, quando ele começou a andar com pecadores, começou a andar com prostitutas, ele quebrava alguns rituais dito pela instituição religiosa judaica, que comia, né, sem lavar as mãos, né? E isso era uma ofensa para os judeus religiosos na época, porque havia, né, uma regra que não poderia se comer, era tipo uma lei que não poderia se comer com as mãos sem ter lavado as mãos. E vemos algumas passagens na Bíblia se referindo sobre isso, esse ritual judaico de lavar as mãos. Isso é registrado no Evangelho de João, capítulo 2, que nos fala sobre a história da transformação da água e do vinho, né? O milagre em Caná da Galileia, onde o relato, segundo escreve João, que os judeus nessa festa de casamento tinha lá 6 talhas que ficavam na porta da casa, que os judeus faziam uso de lavar as mãos. Por que isso? Porque para os judeus entender que foi bem receptível naquele ambiente, tinha água lá disposta para ele lavar as mãos, porque os religiosos obedeciam essas regras, que primeiro precisava se lavasse as mãos para poder se alimentar. Mas Jesus, ele veio quebrando alguns ritos, né? E uma das regras que ele veio quebrando foi dar atenção a pecadores, a falar com prostitutas, a sentar com pecadores, dar atenção a chefe de publicano, como aconteceu com Zaqueu, né? Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, chefe desses pecadores, e Jesus, quando Zaqueu estava lá curioso para poder ver quem era Jesus, que se assentava com os funcionários dele, né? E aquilo chamou muita atenção de Jesus, e Jesus chamou ele e fez: Zaqueu, desce depressa, que eu quero ficar na sua casa, me repousar na sua casa. E por conta disso a multidão se levantou
e foi contra aquela atitude de Jesus, dizendo que Zaqueu era ladrão e que ele não era digno de Jesus estar na casa dele. E Jesus deixou bem claro que o Filho do Homem veio salvar e aqueles que se havia perdido. Então, o que levou Jesus a falar isso foi por causa dessa crítica. Eles começaram a murmurar e criticar Jesus sobre isso. Jesus conta essa parábola que, se por acaso algum deles tivesse 100 ovelhas e uma das 100 ovelhas se perdesse, ele não iria procurar, entendeu? E depois que a encontrasse, ele não regressaria com alegria, depois de estar em casa, ele não reuniu seus amigos para contar essa novidade. Então Jesus que deixasse em claro, se você tem algo pessoal que você dá muito valor, você não guarda a que já está protegida e não vai atrás de uma, já que aquilo tem um grande valor para você. Em outras palavras, Jesus quis dizer, vocês não dão valor coisas materiais de ovelhas, que hoje está viva, amanhã pode morrer, e que serve até de alimento para vocês, que gera lucro para vocês, quanto mais eu, né, que veio para poder salvar aqueles que havia perdido. Então a preocupação de Jesus, enquanto a preocupação daquele povo era uma preocupação por bens materiais, Jesus estava preocupado com vidas, com almas que estavam ali carecendo, que era rejeitado pela sociedade, que era rejeitado pelos religiosos, e Jesus queria andar com esse povo, porque eles realmente estavam precisando de uma palavra, eles mesmos estavam realmente precisando de uma atenção. Então, Jesus quebra esses paradigmas, Jesus quebra várias barreiras religiosas para poder dar atenção às pessoas que eram rejeitadas pela sociedade e para poder deixar bem claro para ele, conta essa parábola, dizendo, vocês não fazem isso, não se sacrifica tanto por causa de uma ovelha? Então, por que eu não iria me sacrificar para poder dar atenção a esses homens, para dar atenção a essas pessoas que são carentes, que são rejeitadas por vocês, que deveriam acolher nas suas sinagogas, nas suas casas, para poder dar atenção, para poder falar da palavra, para poder que eles possam ter uma oportunidade diante de Deus. Essas pessoas são rejeitadas. Então Jesus ele começa a dar atenção aos rejeitados, visto que eles eram abandonados por aqueles que diziam que eram servos do Senhor. E Jesus vem quebrando essas barreiras, como nós vemos o relato da mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus ele encontra aquela mulher de Samaria, bate um papo com ela. Os discípulos de Jesus, quando encontram Jesus conversando com a mulher samaritana, eles ficam perplexos, porque está vendo ele conversando com a mulher samaritana e tinha um problema entre judeus e samaritanos, que os dois não se comunicavam. E quem que estava ali conversando com a mulher samaritana? Quem era rejeitado? Isso mesmo, Jesus estava lá sentado à beira de uma fonte, batendo um papo muito bom com a mulher samaritana, e daquele papo muito bom saiu uma missionária, conforme nós vemos os relatos do próprio Evangelho de João, que momento depois aquela mulher ela é encontrada em Samaria, contando para os seus compatriotas, contando para os samaritanos, por acaso ele não é o profeta? Então, naquele momento, aquela mulher se torna uma missionária. Isso é uma mulher que era rejeitada, porque ela tinha passado pelos 5 relacionamentos que não deu certo, e foram 5 divórcios, e depois ela encontra com Jesus, uma mulher rejeitada, e agora ela se torna uma publicadora das verdades do Evangelho. Então, Jesus conta essas parábolas e deixa claro para ele, vocês dão muito valor a ovelhas, a animais que hoje nasce e amanhã morre. Vocês desfrutam dessa ovelha para os bens materiais da lã dela.
vocês desfrutam até do leite, vocês desfrutam da carne da ovelha, tudo para o seu bem pessoal. Mas quando se trata de pessoas, vocês querem rejeitar, não presta, não é digno e coisas mais. Jesus usa o mesmo termo, né, quando fala da mulher que perdeu uma dracma perdida e ela reúne as amigas e conta da novidade que encontrou a dracma perdida. Jesus estava dizendo indiretamente para aqueles homens que vocês, da mesma forma que aquela mulher, né, dá um grande valor pela uma dracma que se perdeu e um dinheiro que amanhã depois a traça e o ferrugem corrói, e ela se sacrificou tanto, varreu a casa para poder encontrar. Em outras palavras, ele estava dizendo para aqueles homens: vocês sacrificam tanto para ir atrás de tesouros que se ferruja, que acaba, que se destrói, e não vai atrás de vidas que se precisa. Então, dirão atenção. Aí sempre no final de cada parábola ele fala: há mais alegria no céu de um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de atenção. Então, o que Jesus estava dizendo? Que a alegria da parte de Deus, né, é que uma pessoa perdida, ela vem a ter mais atenção do que 99 que não precisa, entendeu? 99 justos, que se acham preparados, que se acham perfeitos, né? E eles não estão precisando de tanta atenção, mas sim os pecadores, os rejeitados, os negligenciados. Então, o Senhor dá essa injeção, né, de despertamento para os religiosos da época, que tanto criticava ele quando ele se sentava com as pessoas rejeitadas pela sociedade para poder comer, né? Com os discípulos ele quebrava várias regras religiosas, e isso trazia indignação, porque Jesus tinha um compromisso. Ele tinha um compromisso com o Pai, ele tinha um compromisso com a palavra, e como ele falou que o propósito dele era ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que se perderam, aqueles que eram rejeitados pelos religiosos em Israel, Jesus estava ali indo atrás. E foram esses rejeitados que cada mensagem que Jesus pregava nos montes, na beira da praia, subindo, descendo, sentado no campo, ele reunia 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, 3.000, 5.000 rejeitados, para poder estar ali ao lado dele, ouvindo verdades. E nesse momento que Jesus estava lá pregando, se alegrando com essas pessoas, pregando a palavra, pessoas eram salvas, libertas, curadas, transformadas, vidas eram transformadas. Dali saiu mensageiros que propagou o evangelho em várias partes do mundo. Dali saíram mães que abalou a cidade de Jerusalém, contando que foram aqueles que trabalharam no anonimato, propagando o evangelho do Senhor Jesus. Então, que esse exemplo que o Senhor Jesus deixou em sentar com pessoas rejeitadas, com pessoas que eram criticadas, as pessoas que não era bem vista entre o povo de Israel, que possamos refletir um pouco e saber que o Senhor Jesus, ele está preocupado, ele não tem um grupo seleto de preocupação, ele está preocupado para todos, porque quando ele morreu na cruz no Calvário, amado, ele morreu por todo, ele morreu por toda a humanidade, para o bonzinho e para o ruim, para o justo, para o injusto, para o pecador e para
o remido. Então, querido, que o Espírito Santo fale mais profundo em cada coração e que possamos ser despertados pela palavra do Senhor. E lembre, Jesus não rejeitou ninguém que veio a Ele, né? Nem a mulher adúltera, nem a mulher samaritana, nem o chefe dos publicanos, nem o leproso, nem os 10 leprosos. Todos aqueles que foram ao Senhor foi acolhido pelo Senhor, e Ele não fez exceção de ninguém, porque o Filho do Homem veio salvar e libertar todos aqueles que estavam precisando de uma salvação. Então, que esse exemplo do Senhor Jesus venha ser um exemplo para nossas vidas, e que a cada momento possamos refletir nas nossas atitudes para com as pessoas que estão rejeitadas. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os santos, que o Eterno fale mais profundo no coração de cada um. Amém? Um forte abraço, né, da minha esposa Aurânia, do meu filho Benjamin, né, e que o Espírito Santo continue guardando, guiando e preparando a sua igreja para a volta do Rei, que Ele vai voltar. Então podemos dizer, né, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para os perdidos, para nos resgatar, veio em nossa direção, meus irmãos. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pela sua obra realizada em nossas vidas. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, meus irmãos. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa noite, por esse tempo de culto tão abençoado. Lembrando aos irmãos, a nossa atividade amanhã, às 19h30, online, sexta-feira, reunião de oração, 18 horas, lá no nosso templo, EBD, Escola Bíblica, 19h30, na sala do Google Meet. Próximo domingo, irmãos, culto presencial, 9 da manhã, culto presencial, 18 horas. Amém? Esperamos vocês. Traga convidados também. Convide outras pessoas para estarem conosco, adorando ao Senhor. Amém? Oremos ao Senhor e vamos agradecer por essa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse tempo aqui reunidos na Tua presença. Obrigado pela Sua palavra que falou ao nosso coração. E oramos para que ela continue falando conosco, revelando ainda mais do Senhor e da Sua vontade para as nossas vidas. Assim nós oramos, somos agradecidos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor continue à frente do Teu povo, com a Tua mão sempre estendida, iluminando o caminho, os passos do Teu povo, meu Senhor, enviando provisão, entrando com providência na necessidade do Teu povo, abrindo portas diante do Teu povo, para a Sua glória e para o Seu louvor. Assim eu te agradeço, assim nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada família aqui representada, e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus, que Jesus te abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor.